não, inscrição, porque a autora ela foi uma das principais idealizadoras da ideia da criação da Academia Brasileira de Letras. Só que apesar dela ter ajudado nessa criação, ela foi vedada, então ela foi meio que expulsa, esquecida, apagada, e não conseguiu esse cargo justamente por ser mulher. Porque quem ocupou essas cadeiras lá nessa Academia Brasileira de Letras foi justamente homens. Então, a autora, ela não conseguiu ocupar esse espaço justamente por ser mulher. Esse livro também traz essa ideia de machismo, que nós temos uma protagonista e essa protagonista, ela vai narrar as memórias dela. E essas memórias, elas envolvem a sua infância e a sua vida com sua mãe, porque o pai dela morre e aí a mãe dela, ela se vira para cuidar dessa menina. A mãe dela é lavadeira, ela sofre muito no trabalho, mas mesmo assim ela tenta dar o máximo de si para que possa sustentar a filha. Então é muito bonito ver essa mãe, ela tá tentando ao máximo ali dar um futuro melhor para a filha. E também é muito interessante ver como essa filha ela se esforça no estudo para dar uma vida melhor para a mãe dela e também para ela, para conseguirem sair daquele cortiço que elas viviam nessa moradia precária, que ela até fala que era tinha muita doença lá, então era um lugar muito insalubre e ela tinha muita vontade de sair de lá. Esse livro aqui, ele é muito bom, eu super indico. Vai falar muito dessa relação dela com a mãe dela, do desenvolvimento dela, dessa questão de machismo também. Então é um livro super importante e eu indico bastante. Outro livro lido foi Os Brusundangas, de Lima Barredo. Se você não viu, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre uma análise desse livro. Então, eu não vou falar dele aqui, até porque o vídeo já está bem longo. Se você quiser saber, eu vou deixar aqui nos cards. Outro livro lido é o Memórias de um Sargento de Milícias, que é do Manuel Antônio de Almeida. Esse livro também ele é um clássico do Brasil, e ele vai ser um livro que vai ser escrito durante o período do Brasil Império. Esse Manuel, esse escritor, ele vai representar o primeiro malandro da história. Esse livro ele é bem icônico, ele traz diversas situações muito engraçadas, cômicas, envolve esse sargento de milícias, porque ele é uma criança que é muito travessa, então vai mostrar o que ele aprontava, vai mostrar essa relação dele com essas outras pessoas, com o pai dele, com a família dele, vai falar sobre o surgimento, sobre o nascimento dessa criança. Ela também vai ser abandonada pelo pai e criada pelo padrinho, e aí vai mostrar essa relação dele com o padrinho. Então é um livro muito engraçado, muito importante, e que vai falar sobre o Brasil Império, como era, que as pessoas viviam naquele momento, vai falar também sobre questão de suborno, de usar de seu poder, de seu cargo, através do Vidigal, que ele abusa de seu poder, para retirar, por exemplo, esse sargento aqui da prisão, por causa que o amante dele pediu. Então é um livro muito bom, eu também indico. Outro livro lido foi Primavera da Esperança. Esse livro, ele é super importante, eu li ele 2 vezes, e ele é muito bom, é um livro super curtinho, é do escritor Rui Amaral, e eu super indico esse livro, porque esse livro, ele vai trabalhar muito com o psicológico da gente. Ele vai trazer comparações com as estações da natureza com a vida. Então, ele vai estabelecer essas metáforas. Ele vai dizer, por exemplo, que no inverno as pessoas passam por determinados desafios. Só que, mesmo que você ache que está no fim do túnel, que não tem saída alternativa, sempre tem. E depender da perspectiva que você está analisando. Então, é um livro que vai trazer essa questão da relação com a natureza, com essas estações da vida, com a vida humana, com os nossos sentimentos, com os nossos problemas, questões de ansiedade, de depressão, como lidar com elas e também saber que Deus está sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Então o livro ele também vai trazer muito essa questão do cristianismo, sobre como Deus ele está presente e está sempre auxiliando.
O livro lido foi O Teorema do Papagaio. Esse livro ele é muito, muito grande e eu também gostei bastante. Foi uma leitura que demorou bastante. Eu comecei esse livro ano passado e eu vim terminar agora em maio, porque eu tinha parado de ler ele, fui ler outros e aí voltei novamente. Porque ele é um livro que realmente exige tempo, não é só pegar e ler. Ele exige muito esforço mental. Por que será? Porque tem matemática, né? Mas é um livro muito bom, porque para mim eu gosto de matemática, então foi um livro muito interessante. Esse livro eu super indico, só que eu não vi quase nada, quando eu pesquisei sobre ele, eu não vi quase nada sobre o mesmo, mas ele é um livro muito interessante. Então é um livro que ele vai trazer a história da matemática, ele vai trazer enigmas, e essa história da matemática, ela vai ser também, vai envolver filosofia, porque ela vai trazer filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, vai trazer Anaximandro e outros diversos filósofos, como, por exemplo, filósofos árabes, indianos, e vai falar das influências deles na matemática, como ocorreu essa criação de alguns teoremas, como, por exemplo, o Teorema de Tales, ele vai contar a história, então é super interessante, envolve muita filosofia e também envolve enigma aqui, porque um certo protagonista, ele vai ser sequestrado e aí como é que vão descobrir o paradeiro dele, onde ele está? É justamente estudando matemática, porque esse personagem, ele era um matemático, então ele cria ali uma conjectura, que é como se fosse uma prova de que determinada teoria é verídica, que ela de fato pode ser aplicável, mostrando resultados verdadeiros da teoria, e aí ele vai desenvolver essa conjectura e os ladrões, eles vão ficar querendo saber o que é essa conjectura, porque é algo que é uma teoria muito antiga, os três problemas que ninguém tinha conseguido resolver, só que ele resolve. Esses ladrões vão atrás dele para que possam tomar essas amostras dele. E aí vai ocorrer toda uma série de obstáculos ou de como eles vão conseguir resolver esse enigma de onde ele está, se vão descobrir onde ele está. E ser três crianças, um papagaio e um senhor de cadeira de rodas. E aí também uma dessas crianças, ela é surda e as outras duas são gêmeas. Então vai mostrar também essa questão das relações deles, os pensamentos, por exemplo, desse senhor que ele é cadeirante, o que que ele pensa sobre a situação dele, como esse menino também que ele é surdo, ele vive. Então ele vai trazer também essas questões de como as pessoas elas vivem com essas deficiências, mas também como isso não é impedimento para que elas possam adentrar em aventuras e também ops, elas consigam adentrar em aventuras e também conseguir resolver mistérios ou estudar matemática. Então, é um livro muito interessante. Se você gosta de matemática, você vai possivelmente gostar bastante desse livro, porque ele explica e traz histórias e também alguns teoremas. Outro livro lido é Dom Casmurro. Eu não vou fazer uma resenha dele aqui, um resumo rápido, porque eu quero fazer uma resenha de fato desse livro, porque é um livro que eu gostei bastante. Eu li ele 2 vezes e eu fiz algumas anotações sobre ele para falar sobre o mesmo, porque eu gostei bastante. Então, só resumindo de forma rápida, mas eu acredito que todos devam conhecer, porque é um livro muito importante para a nossa sociedade brasileira, sociedade literária, que é o livro do grande escritor Machado de Assis. Então, aqui vai ter um protagonista que ele vai ter pensamentos de que sua esposa o traiu. E aí ele vai desenvolvendo ao longo do livro essa narrativa. Então, vai mostrar a infância dele até a adolescência e o momento em que ele está adulto. E vai mostrando a relação dele com essa protagonista, que no caso é a Capitu e o Bentinho. E vai tentar nos convencer de que ela traiu ele a partir dessa narrativa que ele vai trazer, dessa história da infância, adolescência e juventude, sobre como ela era e sobre como ele era durante esses períodos. E aí vai ficar esse questionamento, se ela traiu ou não traiu ele. Mas eu quero falar mais sobre isso depois. Outro livro lido foi Helena, de Machado de Assis. Eu também foi um livro que eu gostei bastante. É um livro que eu super indicaria. Ele vai contar a história de Helena, que foi adotada por um conselheiro que é muito rico e ele tinha um filho.
E aí esse conselheiro ele morre. Então, ele escreve no testamento dele que ele tem essa filha e vai deixar a parte da herança dele para essa filha também. E aí, o filho dele e a tia que convive com ele, eles vão ficar ali naquele pensamento de que eles não conhecem essa menina, não sabem como elas são, que é bem suspeito. E aí vão ter uma certa rixa com ela no início, mas depois que a conhecem, ela vai convivendo ali com eles, eles vão se aprofundando cada vez mais nessa relação e gostando cada vez mais dessa menina. Só que ela não é santa, ela tem um segredo. E é justamente esse segredo que nós iremos descobrir no final. É um livro muito bom e eu super indico. Outro livro que eu trouxe foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro, ele é muito importante, ele é na literatura brasileira, porque ele vai retratar o período de seca no Brasil e como as pessoas sobreviveram a isso. Então aqui nós vamos ter uma família, vai mostrar a condição precária em que essa família vivia. Essa família também, ela vai ser comparada a animais, assim, no sentido de ser uma família bem animalesca, porque, por exemplo, eles não têm diálogos, eles não pensam criticamente sobre algo, o diálogos dele é mais como grunhidos, como o autor diz aqui, eles nem entendem de fato o que estão falando quando eles não estão grunhindo. Vai mostrar também como essa falta de alfabetização faz na vida das pessoas. E também a relação deles com essa família, essas relações entre eles, e também com a cachorra deles, que no caso é a baleia. É um livro muito importante, eu super indico e também pretendo fazer um vídeo sobre ele. O livro lido foi A Morte de Ivan Illich. Esse livro ele também é muito bom, eu quero já reler ele. Esse livro ele vai falar sobre meio que um advogado, no caso ele é um livro que não é brasileiro, esse daqui é um livro russo do Tolstói, e ele vai falar sobre esse advogado, que ele tem uma boa condição, ele tem uma família que é considerada ali, tem uma boa conduta aos olhos da sociedade, mostrando toda essa vida dele, que aparentemente é perfeita, porém, depois que ele adoece, que ocorre um incidente com ele, mostra como isso não era verdade. E os pensamentos e reflexões do protagonista, do personagem, a partir disso, dele perceber que até aquele momento ele viveu somente a vida que as pessoas achavam que era perfeita. Ele não viveu de acordo com seus instintos, seus desejos, ele sempre viveu pensando no que as pessoas pensariam dele ou falariam dele, então ele vive de acordo com o que os outros acham correto, não com o que ele de fato quer. E vai mostrar também a superficialidade das relações, porque a família dele, ela vai abandoná-lo nesse momento, vai ocorrer ali situações que são bem desagradáveis, que você fica se sentindo mal pelo protagonista, então é um livro muito interessante para que você possa pensar sobre a vida e sobre também as relações humanas. Nós não devemos nos deixar influenciar totalmente pelas ideias de outras pessoas, viver o que outras pessoas acham que é melhor. Outro livro lido foi Os Elefantes Não Esquecem, de Agatha Christie. Eu estou gostando bastante de ler a Agatha Christie. Ela é uma escritora de crimes, de livros policiais. No caso, são livros que são também considerados românticos, mas não no sentido de amor, mas sim no sentido da escrita dela. E esse é um livro que vai contar a história de um casal, e esse casal ele se suicida. E aí, no caso, os detetives aqui, que é o Poirot e outra senhora, eles irão desvendar esse mistério. Por que que aconteceu isso? Mas depois de vários anos que eles vão tentar ir atrás de pistas ou do porquê isso aconteceu, o motivo disso ter acontecido, já que eles aparentemente, aos olhos da sociedade, viviam tão bem. Então, é um livro muito legal e eu fiquei super feliz, por quê? Porque foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu consegui desvendar esse mistério, ver, ou que eu consegui perceber quem era o assassino. Ai, eu me senti muito inteligente.
Outro livro lido também da Agatha Christie foi Morte no Nilo. Esse livro ele também tem uma adaptação para filme e é muito boa também, eu também assisti. Então eu super indico tanto o livro como o filme. Ele vai contar a história aqui de duas amigas, essas duas amigas, uma delas é rica, a outra ficou pobre, e essa pobre ela vai se casar com um homem. Só que aí a amiga dela vira talarica e toma esse marido, no caso o noivo dela. Ela vai tentar se vingar dessa amiga dela que tomou o noivo dela. E aí ela vai conseguir essa vingança dela nessa viagem para o Nilo. Só que nós descobrimos que a protagonista, no caso a amiga dela que tinha roubado o noivo dela, da amiga dela, ela vai ser morta. E aí, no caso, o Poirot, que é o detetive daqui, ele vai tentar descobrir quem foi que assassinou essa mulher, que no caso o nome dela é Lynette. Ele vai tentar descobrir quem assassinou a Lynette. Quase terminando, outro livro lido, Morro dos Ventos Vivantes. E esse livro ele é muito diferente da adaptação que surgiu agora, que foi o filme que foi adaptado. Ele é muito diferente do livro. O livro ele vai mostrar essa relação da Catherine com o Heathcliff, que é um menino que foi adotado pelo pai dela, que ele era muito apreciado pelo pai dela, só que os outros filhos dele vão abominá-lo, não gostam dele de jeito nenhum, vão começar. Diário do Subsolo foi o último livro lido e eu indico super. É um livro do Dostoiévski e ele é muito importante para fazer-nos refletir